Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre eletrostática ou eletricidade estática. Desta vez, vamos estudar a eletrização por indução, o processo, um dos três processos de eletrização, o último que vamos estudar aqui nessa parte de eletroestática. E a nossa motivação aí nesse estudo é esse espetáculo chamado raio, né? Ele tem toda uma características de perigo, de susto, pelo barulho que faz, pelo clarão no céu, pelos perigos que às vezes estão incutidos numa tempestade, mas ele não deixa de ser um espetáculo, né? Então é um grande fenômeno aí da natureza que tem a ver com eletricidade e que nós vamos estudar aí como um tema motivador no nosso Como se Justifísica. Então, como será que da perspectiva dos conceitos estudados em eletroestática, nós podemos explicar o fenômeno da descarga elétrica de um raio? Vamos começar com o seguinte diagrama. Vamos pensar num corpo qualquer que está representado aqui por uma esfera B, que está apoiada num suporte isolante. Né? Então tem uma base aqui que está apoiada em uma mesa, alguma coisa assim. Então tem um suporte isolante e essa esfera condutora, vamos pensar numa esfera metálica, está apoiada sobre esse suporte isolante. Então, alguém chega perto dessa esfera que está neutra, como ela não tem nenhuma marcação de sinal positivo ou negativo, ela está eletricamente neutra. Ou seja, seus elétrons têm o mesmo número de prótons que o número de elétrons. Então, o número de prótons e o número de elétrons em seus átomos são iguais. Então, a pessoa chega com um corpo que é chamado indutor. E esse corpo, olha aqui, ele está carregado negativamente, ele está representado com esses sinais de negativo, mais uma vez um suporte isolante, e o corpo aqui, a esfera condutora metálica A, carregada negativamente, ou seja, ela está já previamente eletrizada. Ela pode ter passado por algum processo de eletrização, como o de atrito, né? Ela pode ter sido esfregada com algum corpo e ficando com uma carga elétrica negativa. Aí a questão é, se você aproxima um corpo que já está carregado, e por isso ele é chamado indutor, de um outro corpo que está neutro, o que vai acontecer? Não é à toa que o nome aqui do corpo nessa situação é indutor, porque ele vai fazer o quê? Ele vai induzir, ele vai fazer com que o corpo neutro fique induzido. O que é isso do ponto de vista da eletrização? O que é induzir um corpo? Vamos tentar entender isso aqui no diagrama, né? Eu tenho um corpo eletrizado negativamente, aí ele é aproximado de um corpo que estava neutro, e olha o que aconteceu aqui. Olha como que foi representado isso na figura. Nós sabemos que as cargas negativas de mesmo sinal se repelem e as cargas elétricas, melhor dizendo, as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e as cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então, vamos pensar o seguinte: no modelo atômico da matéria, as partículas que compõem esse corpo, como já dissemos, né, estudamos antes, ela é composta por partículas que são carregadas eletricamente, os prótons e os elétrons. Então, quando esse corpo sente, digamos assim, a aproximação desse outro corpo carregado eletricamente, é como se ele soubesse, ele de fato existe alguma interação física aqui, que é tema das mais fantasiosas, interessantes e científicas elaborações humanas para entender isso, mas o fato é que, de alguma maneira, esse corpo percebe a proximidade desse outro, né? Ele sente, digamos assim, a presença desse indutor, porque o indutor está carregado. Então, as suas partículas carregadas, elas vão se comportar segundo o princípio da atração e repulsão. Então, as cargas de sinal oposto, que é, no caso aqui, o sinal positivo, vão ficar atraídas pelo indutor, e as cargas de sinal
negativo dos átomos que compõem esse corpo vão ter uma força de repulsão. Então, isso é representado no diagrama dessa maneira. É como se vocês não podem pensar que desse lado vão ficar as cargas positivas e desse lado vão ficar as cargas negativas. Não é isso. Não tem como separar as cargas, né, dessa maneira. Mas vamos pensar na constituição das partículas que compõem esse objeto, né? Vamos pensar em cada átomo. Esse átomo, ele vai ficar polarizado, né? Ele vai ficar com essa constituição em que uma orientação dele, um lado dele fica com um sinal e o outro lado fica com outro sinal. E por que ficou positivo do lado direito? Porque aqui, à direita, está um corpo carregado negativamente e o negativo atrai positivo. Da mesma maneira, o negativo do induzido, do corpo B, vai ficar do lado esquerdo porque ele precisa ficar longe, né? Ele é repelido, ele sente uma repulsão, então ele fica lá do lado oposto. Então, cargas de sinais iguais repelem e cargas de sinais opostos se atrai. Então, o positivo fica aqui voltado para a direita no diagrama e o negativo para a esquerda. Mas esse caso é o caso em que nós temos um indutor carregado eletricamente com carga negativa. E se eu tiver um indutor carregado previamente com carga elétrica positiva? Como que vai ficar isso? Aí a gente vai ter essa configuração, né? Eu tenho aqui um indutor, né? Ele já está previamente carregado, aqui está representado com esses sinais de positivo, e aí quando ele for aproximado de um corpo neutro, aqui já está representado após o momento da indução, ou durante o momento da indução eletrostática. Então, esse corpo aqui, ele não está carregado. O corpo como um todo, ele está neutro. Só que do lado esquerdo, né, da orientação à esquerda dos seus átomos, as partículas com carga negativa vão ficar apontando para esse lado, vão ficar concentradas para essa orientação, e na orientação oposta, lá do lado direito, vão ficar as cargas positivas. Então, mais uma vez, esse corpo não está eletrizado. Quem está eletrizado é esse daqui, porque foi representado apenas com sinal de mais. Então, é um corpo carregado eletricamente com carga positiva ou carregado positivamente. E aí, o nosso induzido está aqui, neutro, porém, representado no diagrama, que esse polo dele, daí a gente usar a palavra polo, né? Essa extremidade do corpo está, se eu pensar localmente na extremidade, é como se ela estivesse eletrizada de fato, mas a gente não pode pensar localmente, a gente tem que pensar no corpo como um todo. Então, o corpo como um todo é neutro. Porém, ele tem uma polaridade, né? Ele tem uma polarização devido a esse poder aqui do indutor. Então, do lado esquerdo vão ficar as cargas negativas, porque elas sofrem a atração das cargas positivas do indutor, né? O princípio da atração e repulsão, cargas de sinais opostos se atraem, e do outro lado as cargas positivas, porque carga positiva do indutor com carga positiva do induzido se repelem, né? São sinais iguais de carga. E aí aqui está representado que mais no meinho aqui do objeto, a gente tem uma região neutra, porque o que vale na indução são os polos, né, do objeto. Então, vamos fazer o diagrama passo a passo de como acontece esse processo, mas chamando atenção para o seguinte: como eu disse, esse corpo como um todo está neutro, né? Ele não perdeu nem ganhou elétrons, lembra? Para um corpo ficar eletrizado, para um corpo ficar carregado eletricamente, ele tem que ganhar ou perder elétrons dos seus átomos. Então, se ele ganha elétron, ele fica carregado negativamente, porque ele ganhou elétrons e os elétrons têm carga negativa. E se ele perdeu elétrons, ele fica carregado positivamente, porque se ele perde elétrons, ele fica com carga negativa a menos. E aí a gente representa isso com sinal positivo. Então, esse corpo induzido aqui, ele não perdeu nada até agora, ele só deu uma separadinha, né? Ele separou, polarizou, mas não perdeu. Então, ele ainda é neutro como um todo. Mas o estudo aqui, ele diz respeito à eletrização por indução. Então, a indução propriamente dita é apenas essa separação, essa polarização de cargas. Para eletrizar propriamente dito, eu preciso
fazer com que o corpo ganhe ou perca carga elétrica. Aqui temos um corpo neutro, ou seja, não passou ainda por um processo de eletrização, não doou nem recebeu elétrons de outro corpo. Geralmente é um corpo esférico, né, que representa uma esfera metálica, porque metal é condutor elétrico. Então temos aí um corpo neutro, um corpo condutor metálico neutro, porque ainda não passou por um processo de eletrização. Então alguém chega perto desse corpo neutro e aproxima um bastão aqui, um objeto representado por uma figura que lembra um bastão, carregado com o quê? Cargas negativas, né? Então esse bastão já passou previamente por algum processo de eletrização que o deixou carregado negativamente, com cargas elétricas negativas. O corpo neutro permanece neutro, né? Ele continua neutro. Porém, agora ele está o quê? Polarizado, né? Ele está com uma separação na sua constituição atômica, né? Os prótons mais voltados apontando para um sentido, aqui no caso a direita, porque o bastão está do lado direito, e os elétrons polarizados, né, para o outro lado, porque as cargas iguais se repelem e as cargas opostas se atraem. Então, positivo aqui representado à direita, negativo à esquerda. Esse corpo continua neutro, mas está polarizado. Então, o que se faz para eletrizar o corpo? Porque ele está polarizado, mas ele ainda é neutro. Mas eu quero justamente eletrizar esse corpo. Eu quero que ele ganhe ou perca carga elétrica negativa, que ele ganhe ou perca elétron. Então, olha o que se faz aqui. Esse símbolo representa aterramento. Esses tracinhos aqui horizontais, eles representam a Terra, né? O planeta Terra, o gigante planeta Terra, e com um fio condutor que liga, que conecta a Terra a esse corpo. Então, isso aqui é chamado processo de aterramento, né? Eu tenho um fio terra que conduz eletricidade, que conduz carga elétrica para a Terra ou da Terra. Nesse caso aqui, é para a Terra. Olha o que está representado aqui. Nós tínhamos o nosso corpo esférico lá, o nosso corpo condutor, que estava polarizado. E aí ligou-se o fio terra desse lado aqui, do lado esquerdo, que é o lado oposto ao corpo indutor. Então, quando você pega o corpo induzido e conecta ele à Terra, o que vai acontecer com as cargas que estavam em excesso aqui nesse polo do objeto? Elas vão escoar, porque esse é um fio condutor. Então, como há excesso de carga deste lado do corpo, então representa-se no diagrama que as cargas escoam pelo sistema de aterramento. E se escoam, o que aconteceu dessa vez? O corpo, olha só, ele deixou de ser neutro, porque agora sim ele está perdendo carga elétrica. Então a carga elétrica escoa dele para a Terra, né? Ela sai, de forma que o corpo perde elétrons, perde carga elétrica negativa. E se ele perde carga elétrica negativa, ele fica como? Positivamente carregado. Ele fica com carga elétrica positiva. Mais uma vez, a ênfase. Até este momento, o corpo ainda não estava eletrizado. Ele estava polarizado, porém permanecia neutro. Para que eu consiga eletrizar um corpo por indução, eu preciso aterrar. Eu preciso garantir que a carga elétrica saia desse corpo ou entre nesse corpo, que é o caso do próximo exemplo, né? Vamos recapitular aí o caso do indutor carregado positivamente. Então, mais uma vez, a gente tem o nosso corpo neutro, e aí, dessa vez, chega alguém com um corpo indutor carregado positivamente, né? Tem cargas elétricas positivas. Olha o que acontece aqui, mais uma vez, princípio da atração e repulsão de cargas elétricas. Só que dessa vez, qual carga que vai ser repelida? A carga positiva, a carga de mesmo sinal do indutor. E a carga que vai ser atraída é a carga negativa. Então, esse corpo fica polarizado com essa configuração. Carga positiva para o lado esquerdo, carga negativa para o lado direito. O que se faz então para eletrizar? Porque no momento ainda está neutro.
mas eu quero eletrizar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou ligar um fio condutor à terra, eu vou aterrar esse sistema, só que dessa vez, olha o que acontece aqui. Neste polo onde é ligado o fio, lembra, o fio sempre é ligado no polo oposto ao do, nesse diagrama aqui, ao do indutor. Então, o fio condutor foi ligado aqui nesse polo nós temos o quê? Excesso de carga positiva? Podemos dizer assim, mas é sempre interessante pensar no elétron, porque é o elétron que sai do átomo, né, no modelo atômico da matéria. Então, se aqui nós temos uma representação do polo positivo, significa que aqui eu tenho falta de elétrons. Se eu tenho falta, e aí eu ligo um fio condutor à Terra, então por essa falta, a Terra vai tender a doar elétrons para o corpo, né? O corpo vai receber elétrons, por quê? Porque aqui nesse polo onde o fio está ligado, existe falta de elétrons. Então os elétrons escoam da Terra para o corpo, de forma que o corpo ganha elétrons. E se ele ganha, ele fica como um todo com excesso de elétrons e ele vai ficar carregado negativamente. Bonitinho, né, gente? Parece complexo, mas não é não. É um pensamento sempre de escoamento, aqui no caso do aterramento, né? Então, nós temos aí, mais uma vez, a ênfase de que enquanto não se aterra o sistema, o corpo permanece neutro. Ele pode estar polarizado, mas ele permanece neutro. A partir do momento que eu aterro, existe o escoamento de carga elétrica. Nesse caso aqui, negativa sai, né, do corpo para a Terra, porque o corpo indutor é carregado negativamente. E no caso anterior, quando o corpo condutor era carregado positivamente, nós tínhamos escoamento de carga negativa para o indutor, para o induzido, da Terra para o induzido. Percebamos o seguinte: quando o corpo indutor é carregado positivamente, o corpo induzido fica com carga negativa. Quando o corpo indutor é carregado negativamente, que era o caso anterior, olha aqui, o corpo induzido fica com carga positiva. Então, essa é uma característica da eletrização por indução. Indutor com um sinal de carga, induzido fica com um sinal oposto de carga elétrica. Show, né, gente? É assim que a natureza funciona, de acordo com a explicação do modelo atômico da matéria. Será que agora você consegue refletir sobre esse fenômeno magnífico que é o raio? Como que será que ocorre essa descarga, né? Que carga é essa que descarrega para a Terra na forma do que a gente chama de raio? Então, para incentivar um pouquinho a reflexão a respeito, eu apresento aqui essa figura. Olha lá, gente, que bonitinha, né? Nós temos a nuvem ali. Aqui nós podemos... Perguntinhas para vocês refletirem. Aqui nós podemos afirmar que a nuvem está carregada. Olha só, sempre os sinais positivos com os sinais negativos. E aqui na segunda figura nós temos o quê? Uma separação, uma polarização. E aí na terceira figura eu tenho o fenômeno do raio. Como que você explicaria esse diagrama, essa representação do fenômeno do raio após esta aula nossa sobre eletrização por indução? Então reflita um pouquinho. E aí, para incentivar um pouquinho mais o estudo, a gente apresenta aí duas sugestões de vídeos, mais uma vez, do canal Física Universitária, em que são feitos experimentos simples envolvendo eletrização por indução. E aí a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!